Hoje nós vamos ver os primeiros 11 versículos do capítulo 1 de Abacuque, com o título Quando Deus faz algo inesperado. Mas eu já vou com vocês para o final do livro, porque a gente vai ver como esse livro termina, né? Nada errado em você pular algumas páginas de vez em quando, principalmente quando você está em dúvida para onde esse mundo vai, abre o livro de Apocalipse e veja como Deus vai ganhar no final e se alegra. Mas no final do livro de Abacuque, nós vamos ver, se quiserem abrir lá no capítulo 3, os versículos de 17 a 18, nós vemos em que momento o profeta chega, né? Em que reconhecimento de quem Deus é. Apesar de todas as adversidades e circunstâncias ruins, e vocês conhecem muito bem esses versículos que fala, capítulo 3, versículo 17, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É ali que o profeta vai chegar, né? E é isso que nós queremos também. E a gente entende que ele vai chegar ali nesse momento em que ele vai poder falar, eu vou me alegrar no Senhor, apesar de todas as circunstâncias difíceis. E tem músicas, né, com esses versículos, a gente pode cantar, a gente pode até intelectualmente, né, saber que a nossa alegria está no Senhor, né? A gente pode saber disso, a gente estudou sobre isso, né? Que o fruto do Espírito é amor e um aspecto desse amor é a alegria independente de todas as circunstâncias, mas é uma outra coisa totalmente experimentar essa alegria que Deus tem para nós, essa alegria que Ele quer que todos nós tenhamos. É diferente a gente experimentar isso. No final, a gente sempre quer uma alegria instantânea, né? Tanto no mundo, né? A gente quer se alegrar agora com várias coisas, mas também na vida espiritual, né? E muitas vezes a gente não está pronto para um processo para chegar nessa alegria, para passar por várias coisas, para experimentar essa plena alegria do Senhor. Esse, aliás, é o grande problema hoje em dia, né? Que ninguém quer mais passar por etapas difíceis. Todo mundo só pensa em pular etapas para chegar logo naquilo que ele quer. E hoje em dia, muitos jovens não estão se tornando adultos realmente responsáveis porque estão pulando etapas, né? Não querem passar por certos momentos para se tornar alguém mais maduro, né? E da mesma forma, um homem, uma mulher de Deus, não nasce de um dia para o outro, não é automaticamente que a gente se torna uma pessoa madura no Senhor, mas é um processo, são etapas que a gente precisa passar. Precisa de um forjar, né, de um homem e de uma mulher de Deus. E pode ser também um processo doloroso, às vezes, nas nossas vidas. O teólogo A.W. Tozer, ele falou, é duvidoso que Deus possa abençoar muito um homem antes de tê-lo ferido profundamente. Então, é duvidoso, ele duvidava que Deus poderia abençoar ou usar um homem, uma mulher, grandemente antes de ter passado por um momento difícil, um momento doloroso. E Deus tem um plano, obviamente, individual com cada um de nós, isso vai se traduzir de uma forma diferente na nossa vida, mas esse processo pode incluir algum tipo de sofrimento, né? Ele vai permitir que algumas coisas aconteçam na nossa vida para nós amadurecer. Então isso pode ser diferente para cada um de nós, mas como a gente vê até na natureza que diamantes são formados, né? As coisas mais preciosas praticamente que tem nesse mundo, né? Com muita pressão e com altas temperaturas. Então não é um processo, vamos dizer, agradável para esses segmentos na Terra que um dia vão ser diamantes. Mas nós queremos alegria entendendo isso, falamos, tá bom,
Queremos alegria no meio das adversidades difíceis, dificuldades que a gente tem. E parece até que de 2020 para cá, as fontes de nossa alegria têm diminuído, né? E a gente sabe, sim, o Senhor sempre deve ser a fonte da nossa alegria, mas a gente também procura por outras fontes que inclusive o Senhor pode usar para nós trazer alegria, né? Mas talvez depois da pandemia e tudo que a gente já viveu, às vezes a gente procura demais em outras fontes de alegria. Em pessoas, né? Em nosso trabalho, talvez, entretenimento, mas nada assim vai nos satisfazer, né? Vai ser sem sucesso que a gente procura e tenta achar alegria nessas coisas. Mas a gente já pode, antes de entrar nesses versículos, pensar, chegando no fim de 2021, logo entrando em 2022, qual o processo, quais as circunstâncias que Deus quer usar na nossa vida para nos levar para uma alegria plena. E talvez sejam essas circunstâncias que você está se queixando nesse momento. Talvez sejam essas que fazem parte do processo que Deus tem nesse plano para levar você à alegria dele. E tem duas características de Abacuque que vão nos ajudar a lidar com essas circunstâncias da forma correta. A primeira característica é o nome dele. Abacuque quer dizer aquele que abraça. Então, foi ele que tanto abraçou o problema que ele viu, né? Ele não largou essa situação difícil que ele estava vendo, né? Ele não conseguiu simplesmente esquecer, porque a nossa tendência geralmente é ignorar, né? É esquecer. Todo mundo fala, né, do grande gap, né, da grande lacuna que a pandemia foi, ninguém nem lembra o que aconteceu exatamente. Vamos tentar esquecer, ignorar, se esse é o problema. Talvez seja outro problema com que você está lidando e está tentando ignorar. Vamos esquecer disso. Mas ele não conseguiu ignorar esse problema. Mesmo ficando irritado, né, e perdendo a alegria por causa disso, mesmo essa situação trazendo tristeza, irritação, talvez até dúvidas para ele, ele não simplesmente empurrou para o lado e falou, vou tentar esquecer. Ele abraçou esse problema de uma forma e ao mesmo tempo abraçou Deus. Ele não tentou lidar com isso sozinho, ele levou esse problema para o Senhor. E ele esperou a resposta do Senhor e ele lutou até de certa forma com o Senhor por causa dessas coisas que ele estava vendo. Então ele não procurou por opiniões dos homens, sei lá, em redes sociais que a gente tem hoje em dia demais, né? Mas ele buscou a resposta no Senhor. O que eu devo fazer? O que o Senhor vai fazer com tudo isso que está acontecendo? E é interessante que a gente vê esse livro não sendo, em primeiro lugar, um livro de profecias para o povo, né? É isso que Deus vai fazer, é isso que vocês devem fazer, mas foi tudo escrito, né, para ser lido, mas em primeiro lugar é um diálogo entre o profeta e o Senhor, o que nós temos aqui. São queixas, ou questionamentos que ele apresenta ao Senhor. E esse livro é assim, a gente tem duas queixas de Abacuque e duas respostas do Senhor. E no final, um salmo, praticamente de Abacuque, do profeta. Tudo isso que a gente vai ver revela para nós um relacionamento íntimo que ele tinha com Deus. Que ele não tinha receio de até perguntar sobre problemas bem complicados e complexos. Ele se sentia totalmente à vontade para falar sobre qualquer coisa com o Senhor. Não sem respeito, né? Nunca faltou respeito, obviamente. Ele conhecia o seu lugar como criatura, né? E Deus, o Criador. Mas ao mesmo tempo ele sabia que como filho de Deus ele poderia, né, ter total liberdade na presença do Pai que ama ele. E isso mudou toda a situação, essa abertura que ele sentia com o Senhor. E para a gente chegar nessa alegria do Senhor, a gente também precisa se lembrar que nós podemos nos achegar como filho, que nós não precisamos ter medo ou receio para falar sobre qualquer assunto com o Senhor. Nada assusta ele, nada surpreende ele, porque ele mesmo já sabe. E talvez ele esteja até por trás de certas coisas
com que a gente não está conseguindo entender nada ou que estejam confusos. E a gente precisa saber lidar com os problemas que a gente enfrenta. Saber levar esses problemas para o Senhor, principalmente aqueles que sufocam a nossa alegria. Então, primeiro, ele foi aquele que abraçou tanto o problema como o Senhor. Mas, em segundo lugar, a gente vê uma característica que a gente pode ler no primeiro versículo, que fala: advertência revelada ao profeta Abacuque. Existem várias traduções, porque essa palavra advertência também pode ter outros significados. Eu acho que advertência nem tanto, porque ele não está falando em primeiro lugar para o povo, eu vou advertir vocês. Embora tenha uma advertência para o povo ali também. Mas uma versão fala o peso que o profeta recebeu do Senhor, ouviu do Senhor. Então é um peso que ele tinha no coração. Talvez, como vocês se lembrem da história de Neemias, que também recebeu um peso do Senhor no seu coração. Quando bem no começo do livro de Neemias, ele está lá longe de Jerusalém, mas houve o relato de que os cativos lá que sobreviveram estão sofrendo muito. Jerusalém estava com o muro derrubado, ele chorou e falou: eu preciso fazer algo a respeito. Ele recebeu essa missão, esse peso do Senhor, e assim foi Abacuque. Ele viu certas coisas e ele recebeu esse peso do Senhor. Ele era sensível o suficiente para sentir o que Deus queria fazer. Ele andava pelo mundo com os olhos e o coração aberto. E ele sabia o caráter de Deus, conhecia bem os padrões de Deus, então ele fazia avaliação das coisas que ele via ao seu redor e ele podia distinguir entre a realidade que ele estava vendo e a vontade do Senhor. E via que tinha uma grande discrepância ali, né? O que ele estava vendo não era nada aquilo que ele sabia que o Senhor queria fazer. Então ele tinha esse peso no seu coração. E essa situação com certeza não deixou ele dormir, ele não conseguiu simplesmente esquecer, mas ele levou isso para o Senhor com essa sensibilidade. Será que as coisas com que nós nos queixamos, dentro de nós ou até diante do Senhor, são realmente situações que quebrantam o coração de Deus? Ou são apenas situações que nos irritam pessoalmente, né? São coisas que a gente não gosta, talvez. Ou que talvez tenham até a ver com a nossa própria pecaminosidade. E no final, talvez a gente esteja até errado naquela situação que nos irrita tanto. Bom, o que Abacuque fez com aquilo que ele sabia quebranta o coração de Deus? O que a gente deve fazer? Orar, falar com Deus. Esse foi o ponto de partida que levou ele a um diálogo com o Senhor. Que a oração tem que ser uma via de mão, né, de duas mãos, de falar e de receber. Então, quais foram as coisas que ele viu? Os versículos de 2 a 4 nos mostram essa situação com que ele se queixava tanto. Essa primeira queixa do profeta. Ele fala, versículo 2, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O profeta estava vivendo numa época que já era o fim, assim, os últimos dias, últimos anos do reino de Judá. Os babilônios estavam vindo perto do cativeiro em que eles seriam levados, praticamente assim, os últimos 20 anos, né, da nação e daquilo que restou. E a Babilônia estava se tornando uma potência mundial. Estava já avançando, conquistando o Império Assírio, né, a grande cidade de Nínive, e apenas 7 anos depois eles chegaram às portas de Jerusalém. Então foi realmente o final, né, daquela história do povo de Deus antes do cativeiro na Babilônia. Só que
muito provavelmente o profeta viveu tempos melhores, porque um dos últimos reis foi Josias, do qual nós lemos que houve um grande avivamento quando eles encontraram, né, a Bíblia, o livro da lei, e eles falaram, bom, vamos fazer o que está escrito. E Deus fez um grande avivamento, mas já não tinha mais jeito, o povo já estava assim, indo para o abismo mesmo. Não durou muito, infelizmente, mas Abacuque sabia como que são tempos em que o povo busca o Senhor. Então ele sabia a diferença, como era antigamente, mas os últimos 4 reis nesse reino eram todos maus. Então o final foi realmente indo de mal para o pior. Foi uma decadência em geral. E isso que ele estava vivendo, o que ele está falando aqui. Ele fala até 2 vezes, né, no versículo 2, até quando? Até quando? Um bom tempo ele já estava vivenciando isso. Esse é o clamor de muitos profetas, né? Até quando, Senhor, tem que ver isso? Talvez seja o seu clamor, né? Talvez seja a sua experiência, que você vê, você ora, mas, como ele diz, sem que tu ouças. Será que Deus não está ouvindo? Será que Deus não se importa? Porque as coisas não estão mudando, né? Estão acontecendo coisas que mexem comigo e a gente quer a mudança, mas Deus ainda não faz. E aí entra a nossa impaciência, que a gente quer ver as coisas para ontem, né? Coisas terríveis acontecendo, a gente não quer viver daquele jeito nem mais nenhum dia. E a gente está impaciente com o Senhor. Um dia Ele vai agir. Ele vai ter um momento certo para fazer a sua obra daquela pessoa, naquela situação. Mas talvez a gente está no ponto de já querer desistir de orar. Mas quem sabe a gente só está uma oração da resposta, né? Talvez seja aquele momento que o Senhor ainda espera para você perseverar. Então persevere em oração, assim como Abacuque também perseverou. Resumindo esses versículos, a gente pode dizer que o problema foi qual? Violência, que ele gritou, né? E injustiça. É a mesma coisa que a gente vê hoje em dia, né? Vamos dizer, não mudou muita coisa. Crimes cada vez mais violentos, né? Parece que uma barreira natural que o ser humano tem de ser violento está cada vez mais baixa ou inexistente, né? A gente vê injustiça em todo lugar, a corrupção crescendo, apesar de tantas tentativas, né, de acabar com a corrupção, a lei sendo fraca ou frouxa, porque até delitos pequenos não vão ser levados nem à delegacia, porque não tem nem lugar para prender, né, o sujeito, não tem nem lugar nas cadeias. A diferença do rico e do pobre está aumentando cada vez mais, então uma injustiça só por causa dessa diferença. As grandes empresas dominando cada vez mais o mundo em si, então a injustiça está aí também. Só que aqui o profeta estava falando do povo de Deus. Ele viu essas coisas, né, no povo de Deus, um irmão contra o outro. A injustiça entre eles, a violência entre eles, a lei do Senhor sendo ignorado geral. Isso tem a ver, obviamente, com os tempos que ele estava vivendo. Não foi ele que escolheu, ele nasceu nessa época em que só tinham reis maus, um governo mau. Provérbios 14:34 nos diz que a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Então, se os reis eram maus, o que você esperava, né? Era o fim já dessa nação, desse reino. Uma decadência, uma apostasia geral. Se a gente traz isso para o nosso tempo, nós também estamos vivendo certos momentos, né, da história da humanidade que a gente deveria até esperar certas coisas acontecerem. A Bíblia chama esse tempo de últimos dias. Haverá um aumento de maldade. Aliás, Mateus 24 fala que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Então, haverá um momento que a maldade vai aumentar,
A gente sabe que daqui para frente as coisas só vão do mal para o pior, né? São coisas que a gente deve esperar. Mais perseguição aos cristãos, menos liberdade para nós cristãos, menos direitos, né? Cada vez mais direitos cortados. Tanto a sociedade como a legislação vão se afastar cada vez mais de valores cristãos, que, né, um dia já faziam parte da Constituição e ainda fazem, né? Até que seja mudada. A forma como a gente aprende o que a Bíblia diz sobre a família, sobre o casamento, sobre homem e mulher, né? Essas coisas, a sociedade vai se afastar cada vez mais, inclusive através da legislação. São momentos em que a gente vive que são até, de certa forma, assustadores, porque quem acompanhou o jogador de vôlei, né, fez um comentário numa rede social, foi distorcido, né, foi levado a um ponto que ele perdeu o trabalho no clube dele, foi difamado por vários jornalistas, né, em TV nacional, por causa de um comentário que ele fez a respeito de um novo gibi, né, que vai sair do Super-Homem. Um comentário, né, viraliza e pode acabar com a reputação, a vida de uma pessoa. Enquanto isso, a igreja, em geral, muitas vezes acaba lutando por coisas insignificantes, né? Ou está distraída por brigas internas, às vezes até por poder, o que seja, ou então já se igualou aos padrões do mundo de uma forma que já perdeu o seu poder, né? O poder do Senhor. Mas são os tempos que a gente está vivendo. O que você está esperando, né? A Bíblia já dizia que seria assim. A Bíblia já falou que essas coisas iriam acontecer. Em 2 Timóteo 3, os primeiros 5 versículos nos dão um checklist, né? E isso é tanto para nós, para o nosso coração, mas mostra uma realidade daquilo que vai acontecer, e está acontecendo e ainda vai piorar nos últimos dias. Olha só, tudo que Paulo fala em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saiba disto. Então, não se desespere, espera que isso aconteça. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deles. Uma lista enorme de coisas que a gente vê. Esses são os últimos dias, o tempo que nós estamos vivendo. E esse foi o tempo que Abacuque estava vivendo, né? Tempos de decadência, apostasia, ao ponto que ele fala, né? A primeira pergunta foi até quando? A segunda pergunta no versículo 3 foi: por que me fazes ver? Qual o ponto, Senhor? Não estou entendendo. Por que eu estou vendo tudo isso já que não consigo fazer nada a respeito, né? É uma tortura ver tudo isso sem uma mudança. Será que eu devo sofrer em silêncio? E qual o sentido de eu enxergar isso? Talvez mais ninguém viu, mas eu tenho esse peso no meu coração. Eu estou sendo sensível para a voz do Senhor. Estou orando, né? Mas parece que o Senhor não responde. Então, o que eu devo fazer? E essa é a queixa dele. Deus, faz alguma coisa. É tortura ver tudo isso sem mudança. Então, onde o Senhor está diante dessa situação toda? E aí a gente vê a resposta do Senhor. Vamos ler? Versículos de 5 a 11. A resposta do Senhor: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra.
Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezem os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra por elas e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. Em primeiro lugar, Deus respondeu, né? Antes ele clamou, até quando, mas a resposta do Senhor veio. O problema é que a gente quer que venha antes, né? Que muitas vezes Deus decide nos dar a sua resposta, mas uma hora vem, porque Ele também tem os seus propósitos em fazer a gente esperar. Ele quer fazer algo em nós, né? No nosso caráter, no momento, nesse período que a gente está esperando e aguardando, mas a questão é, a resposta veio. Essa é a nossa experiência na nossa vida cristã, porque Deus responde. Isso deveria ser. Deus quer que isso também faça parte da nossa alegria, a alegria de receber respostas em oração. A gente aguarda no Senhor para receber as respostas dEle. A gente pratica um pouco de paciência para depois ouvir do Senhor o que Ele tem a dizer a respeito daquilo que a gente se queixa. Deveria ser uma experiência frequente e constante na nossa vida. É assim como Deus intencionou para todo cristão. Então ele recebe a resposta e Deus fala em versículo 5, olhem as nações. Né? Então tira o olhar do povo de Deus, né? Por mais ruim que seja essa situação ali, eu vou trazer a solução não de dentro, né, do povo de Deus, mas por circunstâncias afora. Eu vou fazer algo através dos gentios, né, através das nações. E algo tão inesperado, Deus fala. É quando Deus faz algo inesperado mesmo. Ele fala, vocês vão ficar pasmos, vocês vão ficar atônitos. Apertem os cintos, né? Se segurem aí, porque agora vem o que eu vou fazer. E vocês não vão nem acreditar. Aliás, é tão absurdo, né, que nem que alguém tivesse contado para vocês, vocês acreditariam. Só que, até aqui você fala, tudo bem, né? Nossa, deve ser uma coisa tão boa que nem dá para acreditar. Mas não é coisa boa que não dá para acreditar, não é alguma coisa, nunca aconteceu, mas é tão bom, você vai ver. Como, por exemplo, a gente poderia falar do arrebatamento, né? O arrebatamento nunca antes aconteceu com toda a igreja do Senhor. É algo tão bom que não dá nem para acreditar, né? Se não tivesse escrito em Tessalonicenses, né, a gente nem acreditaria, talvez, se alguém tivesse contado para nós. Porque é algo tão diferente, né? Algo tão além da nossa imaginação. Mas é real. Um dia que Deus determinou, muito em breve, Deus vai tirar a sua igreja, a sua noiva, a força dessa terra e vai ter um encontro nos ares com Jesus. Tudo isso vai acontecer. É bom demais para se acreditar nisso, né? Só que no caso de Abacuque, foi tão terrível, né? Ruim demais que não dá nem para acreditar que Deus ia fazer uma coisa dessa. Isso nos mostra a capacidade que Deus tem para fazer o imprevisível, algo que nunca antes aconteceu, só que tão ruim que não dá para acreditar. Tão difícil para conciliar a fé que ele tinha em Deus com essa situação que agora foi revelada. Porque o que Deus falou? Versículo 6, ele fala bem claro, estou trazendo os babilônios. Uma nação cruel, uma nação que não tinha nada a ver com Deus, uma nação violenta, ia ser levada contra o povo de Deus. Em outras palavras, Deus estava por trás do surgimento desse poder. E Deus pode, obviamente, usar as pessoas mais ímpias que existem na face da terra para cumprir os seus propósitos. Que
não quer dizer que ele está aprovando, né, o jeito como eles agem, que ele não é responsável pela forma como eles agem e tratam as pessoas, mas ele estava por trás do surgimento desse poder. Ele simplesmente permitiu que esse desejo pecaminoso que eles tinham em conquistar, em destruir, né, fosse estendido até a Terra Santa, até Judá. Que se Deus não quisesse, eles nunca teriam chegado nem às portas de Jerusalém, né? Mas Deus permitiu que nessa expansão toda, né, a expansão por toda a terra tratando sem misericórdia a todos que não se submeteram, que toda essa pecaminosidade fosse levada até as portas de Jerusalém. Deus permitiu essas coisas. E Deus pode porque Ele é soberano. Ele faz nações surgirem, se levantarem, Ele faz nações cair. Isso que Ele fez, inclusive, através dos babilônios. Porque foram os assírios, o império anterior, que foi julgado através dos babilônios. Então Deus tem outros propósitos no meio de toda a história que estava acontecendo ali. Mas agora são os babilônios que passam por toda a terra, né, com violência, porém, como diz, eles não conhecem a Deus. No versículo 7, promovem a sua própria honra, têm a sua própria justiça. Eles fazem tudo sem pensar em Deus. É um exército tão veloz, e a gente tem essa descrição aqui, tão impossível de impedir, que ele usa até figuras da natureza. Eles são como o leopardo, né? O animal mais veloz, mais rápido. Eles são como lobos no crepúsculo que vem com uma fome a mais, né? Fome extra. Eles são como ave de rapina que vai descendo sobre a presa em alta velocidade, não tem nem chance de escapar. Interessante que o símbolo dos babilônios era um leão com asas de águia, né? Porque eles eram velozes. Eles tinham um exército que se mobilizava e passava realmente por toda a extensão da terra, na época conquistando tudo. Com o objetivo, versículo 9, são vários detalhes daquilo que ia acontecer, para levar muitos prisioneiros, como areia da praia. Não era para conquistar aquela nação e simplesmente reinar sobre. Não, eles chegaram e levaram todos os prisioneiros para a Babilônia. Em primeiro lugar, lá em Jerusalém, em Judá, foram os nobres, né? Foram da classe alta, Daniel, seus amigos. Depois, os trabalhadores, né? Da classe média e tudo mais. E no final, eles deixaram só os mais pobres, a classe baixa. Para quê? Para essa nação nunca mais se levantar, para ficar desolada mesmo. Mas levaram toda a população praticamente como cativos. Versículo 10, também maltratando os reis, zombando deles. O último rei de Judá, Zedequias, arrancaram os olhos dele e levaram em corrente como cativo para a Babilônia. Então tudo isso, profecias que iam se cumprir ainda. E nenhuma defesa conseguiu impedi-los. Eles realmente chegaram nas cidades mais fortificadas, inclusive realmente montaram rampas de terra para chegar e ninguém conseguiu fazer nada. Eles passaram por cima como um vento. E a pior parte, versículo 11, no final, tem por Deus a sua própria força. Eles não confiavam, nem conheciam o Senhor Deus, mas eles mesmos eram o seu próprio Deus. Eles confiavam na sua própria força, no seu próprio poder e não queriam saber de mais nada e mais ninguém. Eles louvaram a si mesmo, né? Só que mais tarde essa seria a queda deles, essa blasfêmia. Só que o profeta nesse momento não sabia nada disso. Então ele pergunta a Deus, como o Senhor pode usar alguém tão ímpio, tão terrível, tão ruim? Esse foi o dilema, né, do profeta. Eu estou entendendo que o Senhor está resolvendo um problema que eu falei, né, a violência e a injustiça. Porém, agora estou entendendo que o Senhor vai criar um outro problema que é maior do que o primeiro, né? Então você está numa situação que você fala, talvez não deveria ter nem falado do primeiro problema, porque agora tem o outro que eu não consigo
fazer nada, eu não consigo nem entender. Isso não entrava na cabeça de Abacuque. Aliás, esticava a fé dele demais. E talvez a gente se encontra hoje no momento em que a gente vê o mundo passando por várias coisas e situações e pensando o que Deus está fazendo. Será que Deus pode permitir que um vírus passe por toda a Terra? Será que Deus pode usar isso para algum propósito seu? Obviamente, Ele não é responsável por milhões de mortes, que aconteceram, mas a gente pode afirmar que Ele permitiu que essa pandemia viesse sobre o mundo. Senão, não teria chegado, obviamente. Ele tem esse poder para impedir. Não podemos afirmar, nossa, tudo é culpa de Deus, Ao mesmo tempo, a gente também não pode afirmar, olha, foi o diabo. O diabo não é tão poderoso assim, ao ponto de criar tudo isso. Mas, ao você ler o que o Abacuque falou sobre a Babilônia, a gente pode tirar várias semelhanças com a pandemia que a gente passou. Esse vírus, que também, de certa forma, veio do nada, passou por toda a extensão da Terra, não tinha defesa contra, passou facilmente de pessoa em pessoa, por vias respiratórias, entrou nas casas, entrou nas cidades, em qualquer lugar, se espalhou rapidamente, causou destruição por onde passou e no final está sacudindo os pilares das sociedades no mundo e mudando a forma como a gente conhecia a vida antes de 2020. Obviamente, também precisamos dizer, a gente não vive no Antigo Testamento, em que Deus, consequentemente, lidava com a desobediência do seu povo, julgando-os. E muitas vezes julgando-os através de nações inimigas, conquistando a terra. Não estamos vivendo esses tempos, mas quem sabe Deus lidou ou ainda vai lidar com certos problemas através dessa situação que a gente está vivendo. Que Ele tem os seus propósitos através disso. Que a pandemia, de repente, mudou algo até uma situação sobre o qual você estava orando. Não sei, talvez alguma coisa mudou que você se queixava antes. E por causa da pandemia mudou. Porém, se a gente olhar para tudo que a gente via antes, não era tão ruim, Se a gente orava por algo antes, com certeza era mais insignificante, menor do que o problemão que a gente vê hoje, agora no mundo inteiro por causa da pandemia. Aparentemente, Deus permitiu um problema maior para resolver certas coisas que Ele gostaria de ver diferente. De qualquer forma, a gente pode afirmar diante de tudo isso que também são os tempos que a gente está vivendo. O que você esperava? Que as coisas melhoravam ou que as coisas iam piorar? E a gente está vendo isso. Mas diante de tudo e desse livro, começando apenas hoje, a gente tem que se perguntar quão grande é o Deus em que a gente acredita. Quão grande é esse Deus? A gente não tem como colocar Ele dentro de uma caixa. Você não pode colocar Ele num canto e falar, agora não sai mais daí. Deixa todas as minhas circunstâncias maravilhosas, porque assim eu vou ter alegria. Você não pode ordenar Ele a fazer alguma coisa ou que Ele deve deixar de fazer. Ele é soberano. E é nesses momentos, talvez, que a gente está sendo levado a um ponto na nossa fé que fica mais difícil dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Com certeza, tudo vai ser maravilhoso no final e a gente está sendo esticado. Mas Deus é muito maior do que a nossa fé pequena. Deus é muito maior e tem planos maiores e a gente precisa continuar acreditando que a Bíblia fala que Ele é bom, que Ele está operando, Ele está trabalhando, mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando algo inesperado acontece na nossa vida. E a pandemia é só um exemplo daquilo. Talvez você está orando por algo na sua vida e Deus trouxe um problema maior na sua vida que você não esperava. Era algo inesperado, mas não de forma positiva nesse momento na sua vida, mas de forma negativa. Mas é Deus que está fazendo.
Porque no final, Ele quer fazer a nossa fé crescer. Ele não quer que a gente continue com uma fé rasa que acha que só tem que ter experiências de mar de rosa, né? Que só coisas boas vão acontecer, que vão deixar a gente mais feliz. Mas que a gente tenha uma fé cada vez mais profunda que possa se alegrar sim, mas no meio das adversidades, ou apesar ou até por causa dos problemas que a gente vive. No final, para Deus não é tão importante se a gente tem conforto ou bem-estar nesse mundo. Mas para Ele o que conta é o nosso bem-estar eterno. E tudo isso que a gente vive hoje é o preparo para aquilo que a gente vai ter lá na frente, lá na eternidade. E às vezes a gente acaba sofrendo sim. Não nem por culpa nossa, mas simplesmente porque a gente está no meio dos acontecimentos do plano de Deus, de toda a eternidade, que Ele sempre teve com a humanidade. E a gente está vivendo esses tempos, os últimos dias. E vai ter algumas consequências que a gente vai acabar sofrendo por causa do grande plano que Ele está, né, orquestrando e cumprindo. E a gente vai lembrar também que a gente não é o centro do universo, o universo não gira ao redor de nós, mas nós somos uma peça que Deus quer usar nesses últimos dias, nesse momento que a gente está vivendo. A gente tem coisas porque simplesmente estamos nesse mundo. Mas aí, cada vez mais razão para colocar os nossos olhos fitos em Jesus e lembrar que Ele falou, vocês vão ter aflições nesse mundo, mas tenham bom ânimo, se alegrem, exultem no Senhor, porque eu venci o mundo. Então essa é apenas a introdução, né, ao nosso livro de Abacuque, e semana que vem a gente vai ver a resposta de Deus para esse problema maior que agora ficou ali na mão de Abacuque. E ele fala, agora não estou entendendo mais nada, estou mais confuso ainda. Vamos ver semana que vem como Deus vai continuar a lidar com o seu profeta, seu filho. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Tu és soberano e nós reconhecemos que Tu és Deus e nós não somos. Tu és o Criador do universo que tem um plano perfeito, infinitamente maior do que nós poderíamos pensar ou imaginar. E nós Te pedimos, Senhor, que na nossa fé nós sejamos levados, Senhor, a um ponto de descanso, Senhor, de descansar na Tua soberania, descansar, Senhor, sabendo que Tu tens os melhores planos, inclusive para nós, que de uma forma que não dá para entender, o Senhor faz tudo perfeito no nível macro, Senhor, nesse mundo todo, mas também no nível micro, na nossa vida individual, o Senhor faz sim que todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem, e ao mesmo tempo para o bem do mundo e de todas as pessoas. Só Tu, Senhor, no Teu infinito poder podes fazer isso. E nós queremos confiar em Ti, Senhor, que se o Senhor trouxe um problema maior para as nossas vidas, talvez foi para resolver um outro. E esse problema também vai ser resolvido com a Tua graça e com o Teu poder. Mas que a gente veja a Tua mão nas nossas vidas e que a gente não passe pela vida apenas se queixando de tudo de ruim que acontece conosco, parece só a gente, mas que a gente leve isso para o Senhor. Que a gente se torne um Abacuque, uma pessoa que abraça o Senhor e leve os problemas para o Senhor e não apenas se queixa das circunstâncias. Nos leva a uma fé mais profunda, Senhor, saindo da água rasa, Senhor, nas águas profundas em que a gente pode Te experimentar mais, em que a gente possa crescer mais, cada vez mais crescendo para Ti, Senhor, para o Teu caráter, Senhor, conhecendo a Ti, Senhor, a comunhão dos Teus sofrimentos, mas também o poder da Tua ressurreição. Em nome de Jesus. Amém.